Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro, e nós vamos falar sobre o Bahia. Claro, nós vamos começar a olhar o lado de lá. Nós vamos começar a olhar o Criciúma. Criciúma jogou hoje partida atrasada do Brasileirão 2024. Você quer saber o resultado? Fique aqui que a gente vai falar. Então vamos falar do Bahia que fez treino hoje, vamos falar um pouquinho do Criciúma também. Vamos dar uma olhada na tabela do campeonato que ela foi atualizada, beleza? Mas antes da gente começar a falar de Bahia, falar desse campeonato, aquele nosso jabazinho básico, nós estamos querendo chegar aos 6.000 inscritos e aí a gente depende de você. O caminho é longo, mas ele fica mais perto se você ajudar. Então, se você não é inscrito no nosso canal, dê essa moral, aproveite que você já chegou aqui, já sente o dedo no like, dê um like aí que também ajuda a gente a crescer grandão. E, claro, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, queremos chegar aos 6.000 inscritos. E, claro, para todos os que já são inscritos no nosso canal, aquele nosso muito obrigado. E o lembrete, sentar o dedinho no like, senta o dedo no like, não custa nada, mas ajuda a gente da mídia independente, a nós que falamos de Bahia bastante, beleza? Então, partiu para a gente começar a falar de Bahia. Claro que antes da gente começar a falar de Bahia, vamos começar a olhar o lado de lá, né? O time do Criciúma tem partidas atrasadas e o time do Criciúma jogou no dia de hoje. Nessa quarta-feira nós temos Copa Sul-Americana, temos jogos de Libertadores e aí quem não joga nem Sul-Americana nem Libertadores tá pagando, né? Tá pagando os jogos atrasados. Com isso, nós tivemos hoje 2 jogos atrasados e eles vão aparecer aqui do lado e já apareceram. Bragantino empatou com o Internacional. O Internacional fez o primeiro, o Bragantino virou e aí o Internacional conseguiu um empate. Então, Bragantino empatou com o Internacional na rodada 16. Esse jogo aqui era importante para o Bahia porque o Bahia já corria o risco de chegar no final de semana uma posição abaixo. E, claro, a gente estava olhando aqui o Criciúma, né? De olho no Criciúma aí, para ver o que é que o time joga, uma vez que ele joga no meio da semana e vai jogar no final de semana. Saiu de Criciúma, foi para Porto Alegre, agora sai do Sul, vem até o Nordeste para jogar contra o Bahia em Salvador. Criciúma que fez o primeiro, o Grêmio buscou o empate, o Criciúma no segundo tempo, fez um segundo gol. E aí vem o detalhe ruim, tá? O segundo gol foi quase igual, né, ao gol que o Marinho fez contra o Bahia, só que com a diferença, o Marinho pegou na esquerda do nosso Bahia, jogou para o meio e chutou. Nesse caso aí, o jogador pegou na direita, veio para o meio e chutou. Fez a mesma coisa, o goleiro caiu igual, né, do Grêmio caiu igual e não pegou a bola igual. Ou seja, o Criciúma também tem essa bola. Bahia, abre o olho. Agora a vantagem é o seguinte, isso foi do lado direito do Bahia. Santiago Arias, jogador do Bahia, tem que ficar de olho, tá? Jogador reserva que chegou e aí entrou na partida. O Bolassi não jogou hoje, não, estava suspenso, terceiro cartão amarelo, mas deve voltar aí no próximo jogo. Então deve participar aí do jogo contra o Bahia, tá? Então, vamos ficar de olho, a gente tem que começar a ficar de olho aí. A partir de amanhã nós vamos começar a falar, né? Não só isso, a gente vai começar a falar do time do lado de lá, né? Então vamos sempre começar a falar o que está acontecendo com o Criciúma. Amanhã provavelmente eles já se reapresentam para o jogo do domingo e aí a gente vai conseguir ver, né? Com esses 2 resultados que nós mostramos, o empate do Bragantino contra o Internacional e o empate e o triunfo do Criciúma contra a equipe do Grêmio, a gente tem agora o Campeonato Brasileiro com essa classificação aí, mudança um pouco mais embaixo, né? Time do Internacional ganhou um pontinho, agora está devendo
somente um jogo e tem 42 pontos. Time do Internacional, vocês estão ligados, né? Joga contra o Vitória da Bahia. Aí é que é a história. Você vai torcer pro Vitória da Bahia vencer ou você vai torcer pro Vitória da Bahia perder? Isso aí, ó. Essa é a questão da sobrevivência e pode custar aí o Bahia perder uma posição, beleza? Então o Internacional está aqui com um jogo a menos e a mesma posição do Bahia com um número de pontos, tá? A diferença aqui está no saldo de gols. Além disso, nós temos mais dois times aqui, o Atlético Mineiro, que tem 2 partidas, ele aí pode chegar a 42 pontos também, empatar com o Bahia, e o Vasco da Gama, que só tem uma partida, 38 pontos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na rodada 28, se o Bahia não vencer, ele pode cair 2 posições e aí sair de 6º para 8º colocado. Se vencer, a depender de uma possível combinação de resultados, Bahia pode ficar aqui na 5ª colocação. Se empatar ou perder, pode vir até a 8ª, beleza? Lá embaixo, para a gente começar a olhar aqui, para a gente dar uma olhada no Criciúma. O Criciúma venceu o Grêmio, vencendo o Grêmio ele passa a equipe do Grêmio e agora ele é o 13º colocado. O Criciúma zerou a pendência, não deve mais nada, não tem mais jogo atrasado. O Grêmio ainda tem um jogo atrasado para pagar, então se o Grêmio vencer, ele ainda sai aqui dessa zona. Mas a grande situação aqui é a seguinte, ó, Atlético Paranaense tem 2 jogos, né? E está a 31 pontos. O Vitória, que é o primeiro time fora, ele tem 3 pontos a menos que Grêmio e Atlético Paranaense. Então, essa zona aqui, ela tá meio turbulenta aí, tá? Ou seja, vamos ficar de olho. Mas pra gente o que importa é olhar o Inter, né? E vencer do Criciúma. Vencer no Criciúma, a gente não precisa nem olhar pro retrovisor. Se a gente não vencer o Criciúma, aí a gente tem que olhar o retrovisor. E o retrovisor é Internacional contra a equipe do Vitória. Beleza? Agora sim, vamos começar a falar do Bahia, né? Vamos começar a falar do nosso tricolor. Nosso tricolor que fez hoje o 2º treino da semana, né? Então, 2º treino do nosso tricolor aí nessa preparação para enfrentar a equipe do Criciúma, tá? Time do Bahia hoje desceu a campo. Nós falamos a vocês que na terça-feira o time do Bahia não tinha descido a campo. Então, hoje, ó, nós podemos colocar aqui as imagens que estão liberadas nas redes sociais do Bahia e nós vamos ver aí, nós vamos ver informações, né, do Bahia. Para nossa sorte, nós temos aí informações do Bahia, mas na terça-feira não teve. O que é que o Bahia fez hoje? O Bahia hoje fez um treino técnico e um treino tático em campo reduzido. Vocês estão vendo aí os goleiros fizeram uma preparação em separado, né? O goleiro treinou separado, enquanto os jogadores fizeram treino, né, em uma outra parte. Inicialmente, todo mundo foi para academia, como sempre, academia para todo mundo. E depois a galera, cada um foi para o seu quadrado. Os goleiros para um lado, jogadores de linha para o outro. Inicialmente, o Rogério Ceni ele fez um trabalho de troca de passes, né? Colocou os jogadores ali para jogar em campos pequenos, uma área reduzida e dividiu o elenco em 2 times para fazer essas trocas de passes, tá? Finalizando o treino, o Rogério Ceni aí fez um treino tático em campo, né? E aí ele usou o campo inteiro para poder fazer as movimentações dos jogadores, beleza? O time do Bahia ele volta a treinar nessa quinta-feira no CT e o Biel ele fez o 2º treino de transição, tá? Então, a situação é a seguinte: Biel fez o 2º treino de transição. Como eu já tinha começado a falar para vocês, começo a não acreditar muito no retorno do Biel para o jogo de domingo. É possível que o Biel vá para o banco?
Talvez, né? Acho que talvez ele consiga ir para o banco. Mas aí, se ele for para o banco, o Rogério Ceni vai ter muito pouco tempo para botar o Biel para jogar. Ou seja, o Biel pode ir para o banco, mas podendo jogar poucos minutos. E eu não sei se o Rogério Ceni vai querer essa opção. Mais provável é que o Rogério Ceni esteja preparando o Biel para estar disponível no jogo contra a equipe do Flamengo, né? O Nico Azevedo, ele segue também fazendo aí o trabalho de transição, fez uma parte de atividade com bola, depois ele fez uma atividade física personalizada. Esse aí, certeza que não joga, né? Não vai jogar nem nessa semana e não vai jogar na próxima. Acredito que o Azevedo deva demorar um pouco mais. O Biel estava com problema nas costas, né? Já melhorou, vai voltar. O Azevedo foram 9 meses parado. Cirurgia de joelho é complicado. Beleza? Então, a gente tem que esperar aí para ver como evolui o nosso Azevedo. Beleza? E hoje foi dia de entrevista coletiva, né? Quem deu entrevista coletiva foi o zagueiro Canu, o Canives. Você deve ter sentido falta do Canives no domingo, né? Todo mundo sentiu, né? Então, Canives deu entrevista hoje. Nós colocamos a entrevista completa no nosso canal, tá lá disponível, né? Bahia liberou, a gente disponibilizou a entrevista para vocês também. Então, vamos só acompanhar um trechinho, né? Vamos tentar ver um pouco aí da entrevista do que falou o nosso zagueiro, o Vitor Hugo Canives. Vamos sacar aqui agora. Com o zagueiro Canu. Canu, a pergunta é de Manuel Nascimento Pititinga. Ele pergunta se a forma como o time atuou contra o Fortaleza lhe assustou vendo da televisão. Acredito que foi um jogo bem atípico da nossa equipe durante o ano no Brasileiro. Sabemos que descemos a desejar, sabemos da oscilação, mas acreditamos muito no que a gente vem fazendo durante o ano e nosso retrospecto é muito bom. Temos um objetivo muito grande e claro para nós e externamente também já foi falado, que é ir para a Libertadores. Há muito tempo o clube não vai. Precisamos dar isso ao nosso torcedor, precisamos dar essa resposta para nós, para o clube. Então estamos empenhados e muito motivados para conseguir esse grande objetivo. A pergunta é de João Luiz. Canu, Rogério Ceni falou no último jogo sobre cobrança, de ter muita cobrança entre vocês. Para vocês, de fato, a vaga na Libertadores é uma ambição ou se tornou uma utopia? É uma ambição, clara. Acho que tudo que a gente vem fazendo durante o Brasileiro mostra bem nítido aonde a gente quer chegar. Só que são grandes equipes e a gente precisa manter o nível lá em cima para conseguir esse grande objetivo que o clube não consegue há muito tempo, que nós hoje estamos tendo a oportunidade de conseguir e só depende de nós, isso que é o lado positivo. A gente apresentou muita coisa boa e não é agora que a gente vai baixar a guarda, a gente quer cada vez mais e falta poucos jogos para conseguir esse objetivo. Gabriele Gomes, ela pergunta, Canu, na última partida o Bahia levou a primeira goleada na era Ceni. Sendo um dos zagueiros com melhores números da equipe, como você pode ajudar o time a superar esse momento e alcançar a Libertadores? Como eu falei, foi um jogo atípico. Na sua pergunta já diz que isso nunca tinha acontecido na era do Ceni, então a gente precisa ficar ligado, a gente precisa se cobrar mais, a gente precisa estar atento. Mas não tem terra arrasada, tem uma equipe aqui muito comprometida, que trabalha diariamente, sol e chuva, para poder dar resultados positivos. Então, nós já se cobramos, nós já falamos e temos uma grande oportunidade no domingo de triunfar em casa diante do nosso torcedor e continuar na parte de cima da tabela e conseguir nosso objetivo. A pergunta de Edelso Góes Canu, já se notou que, sem ser capitão, a necessidade de reclamação e gesticular junto ao árbitro, ela diminui e você rende mais. Você também já conseguiu perceber sobre isso? Obviamente, sem a faixa, não é a minha principal opção falar com o árbitro. Eu acho que temos o nosso capitão Everton que faz isso muito bem. Eu estou ali na retaguarda. Mas acho que isso tão pouco implica, não só aqui o capitão, como em outras equipes, nada mudou. Mas quando as coisas não vão bem, procuram algumas coisas para querer justificar. E o que eu tenho que fazer
como eu sempre fiz durante a minha carreira, é trabalhar, estar concentrado e dar resultado em campo, que é o que esperam de mim. A pergunta de Nilson Luiz é: Canu, o Inter tem 2 jogos a menos e encostou na briga pela Libertadores. Mais um concorrente preocupa vocês? Como eu falei anteriormente, é um campeonato, na verdade, muito difícil, de grandes times que investem muito. E Inter é mais um grande time que investiu bastante e está na disputa. E nós estamos também. Nós precisamos continuar o que a gente vem fazendo com muita humildade, com muito trabalho. E se a gente continuar nessa campanha firme, consciente, a gente vai estar no final da temporada na Libertadores. E esse é o nosso principal objetivo, diante de toda a dificuldade, diante dos adversários chegando, os que estão em cima também. A gente tem que sempre estar forte e acreditar no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. Lúcio Valverde, ele pergunta: o fato do time ter alcançado uma colocação razoável durante toda a competição causa algum tipo de espécie de acomodação entre vocês? De maneira alguma. Nós contra o Galo fizemos uma grande partida. Durante o ano nós temos fazendo uma grande temporada, mas ainda é pouco. O que nós conquistamos até agora, nada, porque o campeonato não acabou. Então, no final do ano a gente sim quer estar satisfeito, mas hoje, longe disso, a gente trabalha, a gente acredita muito no que a gente vem fazendo. Acho que durante o ano a gente sempre foi muito regular com o nosso sistema, com o nosso controle de jogo, e é isso que a gente quer. Óbvio que tem coisa a melhorar, óbvio que a gente se cobra, mas não está tudo errado. A gente precisa corrigir os micros erros para conseguir continuar bem na competição e aí sim conseguir o nosso objetivo, que é bem claro, que é a Libertadores. As últimas perguntas, uma delas é de Vinícius Daniel, Luiz Guimarães e Marcelo Ramos, é sobre a oscilação. Canu, como utilizar o fator mando de campo diante das 2 próximas partidas para que o time oscile menos na competição? Como vocês conseguem explicar uma oscilação tão grande entre um grande jogo e uma partida ruim? Exatamente, foi algo que a gente também se perguntou, mas faz parte do futebol. A gente não pode ficar também durante a semana toda chorando e lamentando o que aconteceu. O que a gente precisa trabalhar, como a gente fez hoje, um treino muito bom, um dia a dia muito bom, para que no domingo isso possa ser virada, a gente conseguir o nosso triunfo diante de um grande adversário, que é o Criciúma. Tem um bom estilo de jogo, então a gente precisa estar concentrado para voltar ao rumo de triunfos, e com 2 jogos seguidos em casa, a gente pode continuar na parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo. Tá aí, né? Ficar concentrado, né? É a pergunta importante pra gente, interessante pra gente encerrar, né? Bahia vem aí em mais uma sequência, mais oscilações, né? Oscilando ainda, o Bahia oscilou no final do primeiro turno e chega agora, né? Com essa derrota aí, 4-1 contra a equipe do Fortaleza, e perder daquele jeito que perdeu, né? Sem jogar o futebol que o Bahia vem normalmente jogando, tá? Então, Canives já falou, tem que virar a chave, tem que focar. O Bahia tem que focar, né? E ter cabeça aí para poder pensar para frente. Ainda tem muito campeonato, nós estamos falando de 11 rodadas, nós estamos falando de 33 pontos. Ainda tem chances, muita chance do Bahia brigar por uma Libertadores, né? É importante aí o Bahia chegar lá, beleza? Então, falou Canives aí. Só para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho, né, do sub, dos pivetes de aço. A gente tem falado bastante dos profissionais e a gente não fala dos pivetes de aço. O sub-20 já é campeão baiano de 2024, só que nós temos o sub-15 e o sub-17. Então, sub-15 e sub-17 já tem os confrontos aqui, ó, definidos, né, nas semifinais do estadual. As datas vão ser os dias 29 e o dia 12 de outubro. Então, entre o jogo de ida no dia 29 e o jogo da volta no dia 12. Quais são os adversários? Para o sub-17, né, o Bahia vai enfrentar a equipe do Conquista no dia 29, né, jogo de ida, dia 29, às 13h30, em Vitória da Conquista. Então, o jogo de ida do sub-17, o Bahia enfrenta o Conquista lá em Conquista, né? Enquanto isso, o nosso sub-15, ele vai enfrentar a equipe do SSA do Salvador.
Esse jogo aí acontece no dia 29, às 9 horas da manhã, no Pituaço. O jogo é no Pituaço, mas o mando de campo é de lá, né? Do Salvador. Então, Salvador Sub-15 enfrentando o Bahia no jogo de ida. Jogo da volta, os dois times jogam no dia 12 de outubro no Pituaço. Aí o Sub-15 começa jogando às 9, né? E o Sub-17 jogando às 10h30. E isso aí vale vaga para as finais. Então, esse final de semana nós temos os nossos moleques de aço, os nossos pivetes de aço jogando pela manhã, e nós vamos ter aí o nosso tricolor jogando no início da noite, beleza? E é isso aí, ó. A gente vai ficando por aqui, falamos do Bahia. Lembre-se do like, lembre-se do joinha. Se você chegou aqui, ó, senta o dedo no like, e ajude a gente a crescer e divulgar o nosso conteúdo. Valeu, Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui, um abraço e já fui, papá!